Gravar aí, mas agora começou. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao nosso último encontro síncrono dessa caminhada bem longa que começou em agosto. Foram 14 encontros síncronos. Nós também estamos contabilizando na frequência para todas as pessoas a Semana da Educação. Naquela semana nós não tivemos encontro síncrono, justamente para que vocês pudessem participar das várias atividades da Semana da Educação. Então, esta é a posição mais, penso eu, mais razoável. Então, a ideia hoje é refazer o percurso, fazer alguns destaques nesse percurso, no percurso que fizemos na nossa disciplina, lembrando para vocês que consideramos indispensável a leitura dos textos sugeridos, às vezes um texto semanal, às vezes 2 textos semanais, um texto na semana, às vezes 2. Também consideramos indispensável a videoaula e também a gravação, porque nós sempre fomos disponibilizando para vocês as gravações dos encontros das aulas remotas, para quem não pôde participar. E estes materiais, gente, eles nos ajudam, no momento que vocês estiverem fazendo análise do relato, que é a atividade avaliativa final, eles ajudam bastante. Nós já temos recebido vários relatos e a gente percebe quando a pessoa teve tempo, teve condições, foi até a bibliografia, recuperou algumas questões. Acho que vocês já perceberam nos comentários que temos feito na apresentação dos relatos de experiência de estágio, também que é notável, quando o grupo, as pessoas do grupo estabelecem um diálogo com a fundamentação, com os argumentos da bibliografia. Bom, dito isto, eu peço licença para fazer a apresentação de um slide apenas como um roteiro que serve para você também recuperar o percurso que a disciplina fez. Agradeço se alguém puder me dizer se está aparecendo bem para vocês aí. Está aparecendo bem? Está sim. Está sim. Obrigado. Gente, então, a ideia é, como eu disse, fazer alguns destaques, aquilo que nós consideramos que é mais importante para a compreensão e pensando na formação de professoras e professores, não só, mas também, e a qualquer momento, se alguém tiver alguma questão, alguma colocação, basta levantar a mão, ou melhor ainda, basta fazer um sinal aí no chat, porque eu deixei o chat para poder olhar aqui, arrumei a tela de uma maneira que eu estou vendo o chat também. Tá? Ou, Raquel, se de repente eu não vejo o pessoal levantando a mão, aí você me dá um toque, por favor. Muito bem, gente. Então, lembrando vocês, que todos os encontros nós começávamos falando, olha, começamos o curso discutindo identidade corporal. Lembrando vocês que a identidade corporal, a partir, e acho que está cada vez mais forte isso, a partir do pós-estruturalismo, na sua vertente, a partir dos estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, a identidade corporal, ela é entrecruzada. É o resultado de um entrecruzamento de vivências, de discursos, porque discursos veiculam conteúdos sobre o corpo e experiências estéticas. Esse assunto foi explorado nos 2 primeiros encontros, no trabalho da Roseli Cassan-Fontana e também no trabalho da Carolina Kondratiuk. Então, essas 2 professoras nos ajudaram, os trabalhos delas, o artigo da Carolina e o capítulo
escrito pela Roseli Cassan-Fontana, nos ajudaram a perceber esse processo. Nós também conversamos com vocês, e eu fiz várias vezes destaques sobre isso ao longo das semanas, que as pedagogias do corpo, na verdade, elas projetam determinadas identidades. Como ninguém aqui, e nós nunca pensamos, né, que a perspectiva é determinista, então, cada um de nós carrega o seu próprio repertório e cada um de nós dialoga com as pedagogias do corpo, às quais está submetido. E elas acontecem neste momento, elas estão acontecendo aqui, né? Uma certa pedagogia do corpo está sendo colocada em ação aqui, acontece na escola, acontece na empresa, nas empresas, acontece na igreja, acontece nos estádios de futebol, né? Para quem frequenta estádio como torcedora, como torcedor, qualquer espaço público, em certo sentido, promove uma pedagogia do corpo. E aí nós discutimos bastante que uma parte importante das pedagogias do corpo, elas se traduzem em teorias de ensino de educação física, que nós também podemos chamar concepções de ensino de educação física, e mais, né, adiante no curso, nós começamos a tratar como currículos, porque entendemos currículo como toda experiência proposta pela escola ou a partir da escola. Então, conversamos com vocês sobre a concepção de ensino chamada ginástica, ou currículo ginástico, algo que ficou bem lá para trás, não tem muito sentido pensar nisso agora, mas nos comentários que vocês fizeram ao longo do curso e nos comentários que vocês fizeram nas aulas dedicadas a esse tema, muitas pessoas aqui narraram experiências esportivistas, experiências psicomotoras, experiências desenvolvimentistas, experiências pautadas, desculpem, na educação para a saúde, esqueci de tirar o som. Todas essas experiências ajudaram a formar as pessoas que nós somos. E, mais recentemente, há uma perspectiva que tem uma repercussão muito grande do ponto de vista teórico, que influencia bastante o pensamento da educação física, e ela ganha muita força lá nos anos 90, nesse processo de redemocratização da escola, redemocratização da sociedade, né, quando a gente finaliza aquele período ditatorial, né, em 1985, e aí sim, bem mais recentemente, no século XXI, você tem uma produção de experiências pedagógicas, de currículos, pautada nas perspectivas, pautada nas teorias pós-críticas, que aí se torna conhecida como currículo cultural, educação física cultural, culturalmente orientada, ou perspectiva cultural da educação física. Importante destacar que o currículo ginástico, ou a concepção de ensino ginástica, ela visava formar identidades saudáveis. A perspectiva esportivista, identidades vencedoras. A perspectiva psicomotora e desenvolvimentista, identidades competentes. A perspectiva da educação para a saúde recupera a discussão da ginástica, tanto é que ela também é entendida como a retomada do higienismo, ou seja, um neo-higienismo, e que está muito presente, né, no debate, nos meios de comunicação, nas rodas de conversa, nos bate-papos entre amigos e amigas, né, sempre aparece uma narrativa sobre uma certa silhueta corporal, sobre certas preocupações, certos produtos. A educação para a saúde, ao contrário da perspectiva ginástica, ela visa formar sujeitos saudáveis, mas principalmente estimulando a adoção de um estilo de vida fisicamente ativo. A perspectiva crítica visa formar sujeitos emancipados, e a perspectiva cultural, identidades emancipadas, né, gente? E a perspectiva cultural, identidades solidárias, visa formar sujeitos solidários. Entendendo aqui solidariedade, né? Aqui não tem nada de piegas nessa questão, entendendo solidariedade é aquela compreensão de que todas as pessoas são importantes.
e de que a sociedade existe graças à participação de todas as pessoas, né? Então, aquela pessoa que realiza a tarefa, que você pode considerá-la mais simples, mais humilde, que requer menos especialização, ela também é importante no funcionamento da sociedade, né? Não só para as pessoas que convivem com ela, mas para uma determinada maneira de organização e convívio, né? Então, nós não podemos fazer pedagogias que, no nosso entender, hoje, né, no século XXI, que nós estamos pensando da educação, nós não podemos fazer pedagogias do corpo que discriminem, que maltratem, que segreguem, que fiquem lá retificando posicionamentos preconceituosos. Então, nesse sentido, as duas últimas têm mais a ver com isso que nós estamos aí pensando agora. Bom, mas o que o nosso curso fez, né, gente, foi falar assim, olha, o nosso curso fez uma opção teórica muito clara, pelo menos nós pensamos, né, uma opção teórica muito clara, e falou assim, olha, nós aqui vamos abordar a perspectiva cultural da educação física. Por quê? Porque existe sobre ela mais acúmulo de pesquisas e existe sobre ela também, gente, um certo entendimento que ela dialoga, não no sentido de confirmar, mas ela dialoga com as características da sociedade contemporânea. Esta sociedade que é multicultural, globalizada, democrática e profundamente desigual. Então, nós... Marcos, mas por que não a perspectiva crítica e por que a perspectiva pós-crítica? Porque a perspectiva crítica há um entendimento que ela está alicerçada nas promessas da modernidade. Ela está alicerçada nos códigos da modernidade. Ela elege como conteúdo principal o conhecimento científico. E ela só entende a explicação dos fenômenos a partir desse tipo de conhecimento, enquanto a perspectiva cultural, ela dialoga também com outras formas de conhecimento. Acho que vocês se lembram, isso esteve presente na última semana, né, na semana passada. Bom, e aí, se as teorias pós inspiram, né, professoras e professores e não fundamentam, né, gente? Porque fundamento seria alicerçar-se nas promessas da modernidade. Então, as teorias pós são outras formas de análise do social que inspiram professoras e professores a agirem de uma determinada maneira. E trabalhamos com aquele texto, no meu entender, muito importante, que é a parte 3 deste livro aqui, né, do Tomás Salles da Silva, e neste material vocês puderam, gente, fazer assim, ter um contato, né, eu sei, e com alegria eu digo isso, né, que outras disciplinas que vocês cursaram, ou que estão cursando agora, aprofundaram alguns desses campos, e isso é ótimo, né, aqui o nosso objetivo não é uma disciplina que estuda a teoria queer, não é uma disciplina que estuda pós-colonialismo, é uma disciplina que diz, olha, a perspectiva cultural da educação física busca inspiração nessas formas de análise social, que elas compreendem, sim, que a classe social é um marcador da diferença, mas também existem outros marcadores sociais das diferenças, que há uma preocupação grande das teorias pós com esta ideia, né, que a escola, por exemplo, formaria cidadãos autônomos, cidadãos conscientes, cidadãos emancipados, porque para as teorias pós nós estamos sempre enredados num emaranhado discursivo. Então, a maneira como a gente age, a maneira como a gente pensa, tem muito a ver com, né, o contexto em que atuamos, os discursos que acessamos e os discursos que circulam através das linguagens, portanto, através das culturas. E na perspectiva pós, se há algo que caracteriza a perspectiva pós, eu falo, Marcos, o que tem em comum em todos esses campos aí, né? Olha, uma certa noção de cultura, cultura entendida como campo de lutas pela validação de significados,
uma certa noção de linguagem, linguagem entendida não como representação, forma de representação, mas forma de produção da realidade, uma certa ideia de conhecimento. Então, conhecimento, nas teorias pós, é resultado do encontro, conhecimento é atravessado por relações de poder, conhecimento, como a gente conversou na semana passada, está em tudo. Neste momento, este nosso encontro aqui, ele se torna capaz pelo conhecimento. Conhecimento esse que vocês estão pensando ou que vocês estão acionando, conhecimento esse que eu estou verbalizando, que eu estou também acionando. Então, o conhecimento, ele é tudo isso que você venha a dizer, a pensar ou a fazer, e tudo isso que eu venha a dizer, a pensar ou a fazer. Então, formas variadas e muito mais abertas de pensar o conhecimento. O conhecimento, né, no texto que vocês ficaram convidadas e convidados a ler, esse texto ele vai explicar conhecimento a partir de Nietzsche, conhecimento a partir de Michel Foucault, né? Ou seja, o conhecimento ele também é uma forma de expressão do poder. O conhecimento também é uma forma de regulação. Lembra? Para Michel Foucault, saber e poder caminham sempre juntos, né? Todo saber é uma forma de expressão do poder e todo poder se torna justamente poder porque está baseado numa lógica de saber, né? Então, quanto mais eu sei sobre o funcionamento da mente, mais eu aprimoro minha maneira de dominar. Quanto mais eu aprimoro minha maneira de dominar, mais eu consigo exercer o poder sobre, né, o poder naquela relação, naquela micro-relação. Bom, dito isto, gente, e aí, finalmente, né, ou seja, se um dia, na semana passada a gente brincou, né, falou assim, olha, essa aqui é a revisão para o concurso, tá? Então, se um dia você estiver lá fazendo concurso para a Prefeitura Municipal de São Paulo, né, e caiu uma discussão sobre essa questão e perguntar assim, olha, por que a educação física, por que na base nacional, por que no documento curricular do município de São Paulo, do estado de São Paulo, a educação física está na área das linguagens? É porque hoje é um entendimento que as práticas corporais, quais são elas mesmas? Brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, elas são textos da cultura. Então, quando eu estou assistindo uma brincadeira, quando eu estou assistindo uma luta, quando eu estou assistindo uma dança, eu estou interpretando aquilo que eu estou vendo. São resultado da gestualidade, isso mesmo, né? Da gestualidade sistematizada, né? E só para lembrar aquele exemplo, né, gente, que está na videoaula, que eu acho aquela videoaula muito importante, né? Só para lembrar aquele exemplo, do nada, você está atravessando a rua, aí você faz assim, né? Isso aí não é nada, né, gente? Isso não é nada. As pessoas vão falar, nossa, o que essa pessoa está fazendo, né? Agora, esse mesmo gesto dentro de um texto chamado voleibol, que tem uma certa gramática, que tem uma certa organização, todo mundo vai ler que isso, claro, as pessoas que sabem, né, que isso é um toque. Tudo bem? E esse toque, se você está jogando com aquelas bolas gigantes, né, na praia, brincando, esse toque é de um jeito e todo mundo entende. E se você estiver jogando num campeonato, né, num campeonato oficial, etc., etc., esse toque vai ser de um outro jeito. Tá? Só para a gente lembrar que não existe, nessa perspectiva, a, a, a fixação, né, ou seja, dos signos, né, ou seja, o signo pode ter um grau de variação, tá? O signo pode ser variável, da mesma maneira que o significado pode ser variável. Então, se eu disser para vocês, eu vi fulana dançando samba, vocês vão achar muitas maneiras, né, como essa pessoa estava dançando. Agora, se ela for passista de uma escola de samba, vocês vão reduzir um pouco essas possibilidades. E assim sucessivamente. Então,
O texto da cultura depende de quem produz a gestualidade e depende também de quem lê a gestualidade. Então, se você nunca jogou capoeira, e aí você vai jogar capoeira, você vai fazer uma tradução daquilo que você imagina que seja capoeira a partir da gestualidade que você consegue utilizar. Agora, você não vai jogar capoeira chutando bola, você vai jogar capoeira tentando fazer uma U, tentando fazer uma bênção, tentando fazer uma armada, tentando fazer gingar, ou seja, você vai fazer a capoeira e todo mundo que tiver olhando para você vai conseguir identificar que aquilo são gestos ou golpes ou técnicas da capoeira. Bom, e aí chegamos num momento muito importante, né? Porque nós insistimos, né? Na perspectiva cultural da educação física, a gente não ensina as práticas corporais, a gente tematiza as práticas corporais. Um dia, com bastante paciência, e vocês pesquisarem com calma, vocês vão entender como é que se deu esse processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Porque, ao ler a Base Nacional Comum Curricular de Educação Física, essa que está aí, né, você vai ver, por exemplo, coisas estranhas, né? O texto de educação infantil fala de gesto, mas também fala de corpo, mas também fala de movimento, coisas estranhas, né? O texto do ensino fundamental fala de tematização, mas depois trabalha com competências, coisas estranhas acontecem. Você entender como é que se dá esse processo de produção das políticas curriculares. Um dia, com mais calma, vocês certamente, né, acessarão, porque isso é bem público. Então, lá na base de tematização, se você vê tematização, você já sabe que isso tem a ver com um certo tipo de trabalho. Então, se eu miro, né, aprovação no vestibular, eu não posso trabalhar com tematização, né, gente? E aí as pessoas fazem cada confusão que eu vou te falar. Mas tematizar, no nosso caso aqui, é pegar a ocorrência social de uma prática corporal e transformá-la em objeto de estudo. Isso que é tematizar. E tematizar implica uma série de situações didáticas variáveis. A gente tem comentado isso nas apresentações dos relatos de estágio, né? As pessoas fazem várias situações que parecem até que não são conectadas, mas todas elas se conectam. E a tematização, como vocês bem lembram, ela nada mais é do que uma reterritorialização do pensamento freiriano a partir do pós-estruturalismo. É disso que a gente estava falando aquela vez lá. No caso da educação física cultural, a tematização, ela entende que as professoras e professores estão agenciadas e agenciados por determinados princípios ético-políticos, que elas e eles organizam e desenvolvem situações didáticas e que os conhecimentos, portanto, os conteúdos, eles não são estabelecidos a priori, eles emergem à medida em que o trabalho vai se desenvolvendo. Então, isso está ficando muito forte, muito evidente em quase todas as experiências com o PIED. Vocês foram percebendo que aí aquilo que vai acontecendo vai levando você a pensar outra situação didática, e aí, nessa outra situação didática, você organiza outra coisa, né, outra atividade, e aí essa nova situação faz circular determinados conhecimentos, né, coloca em circulação determinados conhecimentos. Então, se você convida alguém para ensinar um jeito de brincar de ciranda, um jeito de dançar ciranda, se você convida alguém, gente, tudo aquilo que aquela pessoa disser, fizer, demonstrar, apresentar, tudo aquilo é conteúdo. Então, é importante, lá na nossa atividade avaliativa final, a última questãozinha para vocês é quais foram os conteúdos acessados pelas crianças. Eu não disse, não perguntei, né, quais foram os conteúdos aprendidos pelas crianças, nem assimilados, nem adquiridos, disse acessados. Né? Então, a criança falou, a amiga disse, o fulano demonstrou,
no vídeo aconteceu tal coisa, tudo isso são conteúdos que foram acessados. Então, na tematização, nós temos professoras e professores que são agenciados, professoras e professores que organizam e desenvolvem determinadas situações didáticas, e essas situações didáticas fazem emergir, colocam em circulação determinados conteúdos que nada mais são do que conhecimentos. Damares, ainda bem que você levantou a mão, porque eu posso tomar água. Só espero que você não diga, foi sem querer. Não, dessa vez não. Professor, eu me veio a dúvida agora da diferença entre a situação didática e a vivência. A vivência é um tipo de situação didática, seria isso? Então, daqui a pouco vai chegar no slide das situações didáticas. Então, situações didáticas, as vivências são situações didáticas. Essa questão, ela é sempre interessante. Por quê? Porque isso que vocês estão tendo agora, isso aqui é uma vivência. Isso aqui é uma vivência, né, gente? Mas lá na discussão da situação didática, lá no texto, que é um capítulo do livro, lá, está escrito lá, né, que é o que nós estamos chamando de vivências como situação didática são as vivências corporais. Então, se você está tematizando brincadeiras, eles têm que brincar. Se você está tematizando esportes, eles têm que praticar esportes. Se você está tematizando lutas, eles têm que lutar. Ginástica, eles têm que fazer ginástica. E dança, eles têm que dançar. Então, não existe, gente, a educação física cultural se não houver a produção da linguagem corporal. Seja do jeito que for, mas precisa acontecer. Porque a vivência é o que, no momento em que nós estamos vivenciando, dois processos acontecem ao mesmo tempo. Nós estamos lendo, né? Porque vamos supor que a gente está lá vivenciando um pega-pega. Você está pegando e você está correndo, está fugindo. E aí, quem pode está fazendo a leitura, né, do que está acontecendo, quem pega também está fazendo a leitura do que está acontecendo. Prova é, né, gente, que todo mundo aqui já viu crianças bem pequenas brincando de pega-pega e elas fazem outra leitura daquilo. Chega-se ao cúmulo, eu adoro esse exemplo, então obrigado pela oportunidade de dar esse exemplo. Chega-se ao cúmulo que você, quando faz pega-pega com crianças bem pequenas, você vê crianças correndo atrás do pegador. Vocês já devem ter visto isso. É porque as crianças querem ser pegas, e aí elas correm atrás do pegador para que elas sejam pegas, e o pegador foge, né, de quem está querendo pegar. Então é meio doido. Então, e você vai percebendo que na medida em que as crianças vão adquirindo experiências, elas vão fazendo uma outra leitura. Gente, eu faço um desafio. Assista um espetáculo de dança com quem sabe dançar. Você vai perceber que a pessoa faz uma outra leitura do que está assistindo. Ela está do seu lado. Vocês duas estão assistindo a mesma coisa. Mas ela vê coisas que você provavelmente não vê ou vê de outro jeito. Então, por exemplo, já que eu dei o exemplo lá do estádio, o melhor lugar para assistir um jogo de estádio não é ali colado né, no banco de reservas, né? Como a gente vê lá aquele pessoal chato gritando na orelha dos outros, né? O melhor lugar é você assistir lá de cima, né? Porque aí você tem uma leitura da tática. E aí você percebe quais são os espaços que estão em aberto. Mesma coisa no vôlei, no handebol, no basquete, por aí vai. Então, agora, né, com a tecnologia e com os drones, etc., às vezes você percebe, né, a arena esportiva, né, você vê por cima e dá para perceber direitinho a movimentação, né, do vôlei de praia, por aí vai, né, ou mesmo no automobilismo, né, então a leitura, gente, ela é aprendida, você vai aprendendo, assim como você aprende, né, a decodificar o código alfabético, você também vai aprendendo, entre aspas, tá, gente, a interpretar a gestualidade. Há pesquisas bem sofisticadas sobre isso, né? Então, há pesquisas, por exemplo, agora foi para o outro lado, tá, gente? Há pesquisas que mostram que pessoas que são praticantes de uma certa prática corporal, elas conseguem fazer leituras e antecipações do que
o adversário, o oponente vai fazer, entendeu? Porque estão muito habituadas né, a exercitar essa leitura. Então, a vivência, ela envolve a leitura, mas ela também envolve, Damares, a ressignificação. O que é a ressignificação? Atribuir um novo significado. Embora, didaticamente, a teoria curricular cultural tenha separado vivência, leitura e ressignificação, a gente sempre fala junto, porque elas vão acontecendo simultaneamente. Ah, mas você pode fazer atividades só de leitura. Pode, né? Porque você pode colocar um grupo para fazer e outro grupo para interpretar, ou se você está trabalhando com um vídeo, aí eles estão só fazendo a atividade de leitura, né? Eles não estão fazendo a vivência junto, tá? Subi um comentário aqui, deixa eu ver. É exato, né, Marita? Muitos jogadores acabam virando comentaristas, porque eles conseguem fazer a leitura. É bem engraçado, por exemplo, né, quando, na medida em que né, o evento chamado Jogos Olímpicos começa a ser transmitido, né, aí algumas emissoras contratam praticantes daquela modalidade como comentaristas. Então, está lá a pessoa que vai fazer a transmissão e está lá o praticante, ou o técnico, né, ou um ex-jogador, um ex-atleta, está lá como comentarista. Então, por exemplo, modalidades cuja gestualidade é menos conhecida, é menos popular, por exemplo, judô, por exemplo, karatê, por exemplo, sei lá, né? Por exemplo, ginástica artística. Para você, para mim, né, a gente olha lá a ginástica artística, nossa, foi sensacional, né? Mas aí a arbitragem vai lá e dá nota 8,7. Ué, mas como chega nessa nota? Porque eles conseguem ler aquilo. A gente não consegue ler, mas eles conseguem ler. E a pessoa que está fazendo comentário, ela começa a falar, olha, porque a pessoa fez tal movimento, fez tal técnica, usou assim, a entrada não foi perfeita, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Uma vez eu estava assistindo uma transmissão dos jogos, sabe quando os jogos são em outro continente e fica com os horários virados, né? Então, de madrugada eu estava assistindo uma transmissão e era luta de judô, e aí o comentarista, que é um cara bem famoso aí do judô, né, o comentarista estava, nossa, sensacional, sensacional, nossa, né, sensacional. E o âncora, né, o repórter lá, o jornalista, falou, o que ele fez? O que ele fez? Né? Porque os dois estavam vendo a mesma luta, só que só um conseguia ler o que estava acontecendo, claro, que quem conhecia aqui. Então, vivência corporal, tá? Leitura e ressignificação. Bom, isso acontece com vocês, isso acontece com a gente, e se você vê jovens, né, brigando, ou seja, brigando no sentido de discutindo sobre certa dança em função da gestualidade, né, que é utilizada ou não. Tem vários vídeos sobre hip hop, etc., né, várias danças que os jovens comentam e demonstram e executam. E os princípios, gente, eles te ajudam. Os princípios te ajudam a definir, exato, né? A definir o tema e te ajudam a organizar e desenvolver as situações didáticas. Então, por exemplo, um princípio importante, reconhecer a cultura corporal da comunidade. Ela tanto te ajuda a definir o tema que você vai abordar, como ela atravessa todos os encontros. Um outro princípio, articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Te ajuda a definir o tema, já não te ajuda a organizar e desenvolver situações didáticas. Um outro princípio, descolonizar o currículo, te ajuda a definir o tema. Te ajuda um pouquinho também a pensar nas situações didáticas. Então, tem princípios que te ajudam mais, evitar o daltonismo cultural. É um princípio que agencia a professora, agencia o professor na organização e desenvolvimento das situações didáticas. Quando alguém toca aqui, eu... Tá. Alguém levantou a mão sem querer, parece. Tá. Bom, qualquer coisa quiser falar, estamos aqui. Bom, feito isso, gente, estes são os princípios que foram identificados nas pesquisas realizadas com as pessoas que colocam em ação a perspectiva cultural da educação física. Então,
foram feitas observações, foram feitas entrevistas, foram feitas... a observação que eu digo é acompanhamento das aulas, né? E esse pessoal é o gato cultural. Esse pessoal, ele quer, né, gente? Ele quer não, né? Ele age, o princípio ético-político agencia a professora ou professor, ou seja, desperta o desejo de. Esta foi a constatação, para mim, que mexo com isso há algum tempo, mais surpreendente e mais triste ao mesmo tempo, né? Por quê? Lá atrás eu pensava que se todos nós estudássemos o currículo cultural, estudássemos os princípios, a gente, né, todas nós poderíamos trabalhar, né, desta maneira. Mas as pesquisas realizadas com o assunto mostraram que tem que haver alguma cumplicidade entre a professora e o professor e uma certa ideia de corpo, uma certa ideia de sociedade, uma certa ideia de escola, uma certa ideia de cidadão e cidadã. Então, gente, esse aqui é um princípio da escola nova, né? Pessoas conservadoras não desenvolvem práticas pedagógicas libertadoras, tudo bem? Isso aí é escolanovismo. É quase a mesma coisa aqui com o currículo cultural, né? Ou seja, se você pensa que o papel da educação física é formar pessoas para representar a escola em competições, gente, você nunca vai desenvolver o currículo cultural, nunca, né? Porque é uma maneira de pensar absolutamente contrária àquilo que o currículo cultural está pensando. Agora, se você entende que todas as pessoas são interessantes, são importantes, precisam estar, se você entende que todas as práticas corporais têm relevo, porque elas são fatores das identidades culturais, não existem práticas corporais melhores que as outras. Se você é movido por uma série de valores, você tem toda a condição e muito provavelmente você desenvolve a perspectiva cultural da educação física, né? Então, tanto é que vocês se lembram que nos 2 primeiros encontros eu bati na tecla lá da contradição, né? Projetos pedagógicos, no meu entender, muito interessantes, mas que depois as práticas separavam menino de menina, ou as práticas, a professora fica lá visando a melhoria da gestualidade, né? Ou seja, o desempenho, a performance. Olha, então, não tem nada a ver com a perspectiva cultural. Penso que a gente não precisa explicar os princípios ético-políticos, né? Porque o próprio nome, né? A própria redação já traduz aquilo que o princípio quer dizer, né? Porque, afinal de contas, eles foram extraídos justamente da prática, né? Então, talvez, né? Entendeu? O que seria rejeitar o daltonismo cultural ou evitar o daltonismo cultural? Gente, as pessoas são diferentes, né? Então, aquela coisa que nós temos muito colado na educação física, que todo mundo precisa pegar na bola, todo mundo precisa fazer o mesmo número de vezes, todo mundo tem que ter a mesma chance, a gente interrompe às vezes as atividades para que todo mundo faça as coisas, olha, isso é pedagogia da igualdade, né, gente? Aqui nós estamos pensando numa pedagogia da equidade, que é outra coisa, é diferente. Então, as pessoas são diferentes, as pessoas podem participar das aulas de uma maneira diferente. Elas não precisam fazer todo mundo a mesma coisa, e muito menos, né, gente? Os efeitos não precisam ser os mesmos. E a gente, às vezes, espera que todo mundo termine o processo que você planejou fazendo, ou pensando, ou agindo da mesma maneira. Isso a perspectiva cultural reconhece como absolutamente impossível e improvável. Bom, e aí chegamos às situações didáticas, né? Então, nós temos o mapeamento, a vivência, que já foi comentada, a ressignificação, a leitura da prática corporal, o aprofundamento, a ampliação, juízo e avaliação. Só vou fazer os seguintes destaques, né? Olha, gente, todas as pessoas aqui fazem mapeamento, todas vocês fazem mapeamento, né? Então, quando vocês vão pela primeira vez num lugar, quando vocês
percebem, né, movimentações que são diferentes daquelas, se vocês estão num lugar conhecido e percebem movimentações diferentes, grupos ou temperatura ou luminosidade, etc. Ou seja, vários. Então, você entra por exemplo, você entra na sala de aula, né? Aí você olha as cadeiras que estão vazias, você olha quem você conhece, né? Lembra dessa experiência, gente? É tão bom, viu, pessoal? É tão bom. Não é, Marita? Você não está com saudade? Eu tô Eu tô. com uma saudade que você não imagina. Olha, Raquel, tá completando o seu primeiro ano. Você está terminando o primeiro ano já, Raquel? Tô com 1 ano e meio já, ué. Então, já está terminando seu primeiro ano e meio, ela nunca assistiu uma aula presencial na Faculdade de Educação. Nossa, acho que todo mundo aqui que já teve a chance deve estar com saudade, né? Eu estou com muita saudade de ver vocês, né, na sala de aula. E na Nossa, faculdade também, demais. viu? Nem vejo a hora. Mas Sonhando com isso, literalmente falando. Tá chegando. no fim da aula você diz pra gente, professor, por favor, se é verdade esse bilhete ou não. Qual o bilhete? O bilhete de que vai ter aula ano que vem, presencial. Vai Ah, dar bom, porque a aula está tendo agora também. Esse que eu ia falar, a aula no ano que vem vai ter, Marita. Agora, como vai ser? Vamos ver, Sabe? vamos ver. Bom, gente, então, puxa, o mapeamento, o mapeamento, né? Estava brincando com isso, a vivência, a reestruturação, a leitura da prática corporal, gente, não precisa ir na escola, tá? Isso aqui acontece no seu cotidiano, acontece na sua casa, quando você está brincando de videogame, jogando videogame, quando você está fazendo apresentação de dança, quando você está dançando, né, em qualquer lugar que você for, isso está acontecendo. Agora, o que caracteriza o trabalho pedagógico e o que caracteriza um trabalho intencional que contribuirá para que a leitura daquela prática corporal se qualifique, a leitura da ocorrência social daquela prática corporal se qualifique, e a reelaboração daquela prática corporal se qualifique, ou seja, a produção da gestualidade, a produção pela linguagem corporal, é aprofundamento, ampliação, registro e avaliação. Tudo bem, gente? Então, nós precisamos, né, organizar situações didáticas de aprofundamento, de ampliação, de registro, de avaliação. E o último texto produzido sobre o assunto traz uma definição que eu gosto bastante, eu vou repetir aqui para vocês. Ele diz assim, né, porque são dois autores, eles dizem assim, que o aprofundamento acontece quando a professora desenvolve situações didáticas em que ela domina, ou seja, ela regula, ela controla os conteúdos que serão acessados e que possibilitam a compreensão mais elaborada daquela prática corporal. Então, a professora seleciona um vídeo, a professora seleciona um texto, a professora faz uma explicação, a professora pede para uma criança demonstrar do jeito que ela está apresentando, ou seja, gente, tudo isso é aprofundar. Isso é aprofundar. A professora fala, ó, vamos lá para a sala de informática, vamos fazer uma pesquisa, o site é esse, assim, assim, assim. Significa que ela já entrou antes, ela já viu, ela já sabe o que tem lá, e aquilo vai ajudar, né, a compreender melhor. A professora lê uma história, por aí vai. Agora, quando é ampliação? Ampliação é aquela situação didática em que a professora, que o professor, não controlam os conhecimentos que entrarão em circulação e tudo pode acontecer. Ou seja, quando você convida alguém, gente, quando você promove uma pesquisa sem delimitar os materiais, né, da pesquisa, pode acontecer de tudo, né? Ou seja, vai lá para a internet, pesquisa sobre tal coisa. Pode aparecer um monte de coisa legal e pode aparecer um monte de coisa que não é legal. E aí, claro, vai ter que, né, análise, discussão, etc. Quando você convida alguém, ou quando você vai fazer, por exemplo, você leva todo mundo até um lugar que faz dança, leva todo mundo até um ginásio, ou leva todo mundo até uma pista de skate, para eles fazerem vivências lá, etc.
o que vai acontecer lá naquela situação está muito fora do controle. Então, essas são situações de ampliação. Na verdade, ampliação, gente, não é ampliação dos conhecimentos, é ampliação das fontes de significação. Porque qual é o X da questão da perspectiva cultural? Por que ela é cultural? Porque a cultura está no centro. Cultura entendida como campo de luta pela valorização de significados. Então, gente, vocês não fazem ideia, pessoal, como eu fico feliz por dentro, né? Quando a gente está trabalhando junto, eu e a professora Rosa, e vocês se dão conta que a professora Rosa fala uma coisa e eu falo outra totalmente diferente. Acho que vocês já devem ter percebido isso várias vezes. Isso é bom para vocês, né? Isso é bom porque aí vocês estão percebendo, estão acessando mais de uma explicação sobre as coisas. Então, lembram, para o pós-estruturalismo, gente, não existe verdade. Existem regimes de verdade, né? E que são difundidos, baseados, apoiados em certas relações que fazem com que essas narrativas se mostrem como verdadeiras. Então, voltando ao exemplo do conhecimento científico. Por que o conhecimento científico ele é muito poderoso? Porque o conhecimento científico é elaborado de uma maneira que lhe dá bastante, lhe dá garantia, lhe dá segurança, lhe oferece a melhor explicação possível sobre aquele fato, etc. É uma explicação que venceu explicações do senso comum, explicações alienadas, explicações ultrapassadas. Então, por isso que o conhecimento científico desfruta de força. Agora, o questionamento é que ele é produzido por determinados segmentos, e ele também não pode significar ignorar que existem outros saberes, outras formas de conhecimento, outras questões. Então, é muito legal, por exemplo, quando uma criança, aquele trabalho lá que a Aline mostrou para vocês, quando a própria criança explica como as coisas foram feitas, né? Ou aquele jeito de fazer, ou aquilo que ela sabe, é a própria criança que está explicando. Acho que foi nessa turma que o Everton veio, né? E ele foi mostrando para vocês como as crianças foram também explicando umas para as outras, né? Sobre a prática corporal que ele não dominava. Né? Minto, não foi o Everton, foi o Luiz, quando ele apresentou o trabalho de jiu-jitsu, né? Tinha uma menina lá que sabia jiu-jitsu, o professor não sabia, e a menina foi explicando algumas coisas do jiu-jitsu para as coleguinhas. Né? Bom, e o registro, lembram, gente? O registro é documentação, uma foto é um registro, uma gravação de áudio é um registro, uma anotação é um registro, um desenho de uma criança é um registro, um cartaz é um registro, um mural é um registro, um depoimento, né? Uma gravação em vídeo é um registro, um relato de experiência é um registro, ou seja, o registro ajuda o professor, ajuda a professora a avaliar o trabalho realizado. Então, o registro, gente, pode ser apresentado, pode virar um mural de exposição, pode ser, isso é recomendável. Mas o registro, ele ajuda o professor a pensar o trabalho que ele está realizando. Né? Então, é muito importante, eu mesmo, né, vejo os registros do nosso trabalho aqui, eu fico lá vendo, né, sobre o que aconteceu, o que não aconteceu, etc. É evidente que eu não assisto tudo de novo, né, mas eu recupero lá o que aconteceu para que a gente possa pensar no outro encontro. Giovana, a palavra é sua. Professor, só queria ver se eu entendi bem, que antes da aula eu estava conversando com o nosso grupo de PIED e a gente estava um pouco na dúvida sobre essa diferenciação entre aprofundamento e ampliação. Em duas situações específicas, por exemplo, se a professora passa um vídeo para as crianças, a gente está falando de aprofundamento porque ela selecionou aquilo e tem uma limitação ali dos resultados. Mas aí, depois do vídeo, quando ela abre para discussão, lança perguntas e abre esse diálogo, eu poderia dizer que está no momento de ampliação também? Então, quando ela abre o vídeo, é uma atividade de aprofundamento, porque a gente está supondo que ela assistiu o vídeo antes e ela sabe o que tem no vídeo. Né? Então, ela tem domínio dos conteúdos que as crianças vão acessar. Quando as crianças começam a falar, na verdade, elas estão
ressignificando, elas estão lendo, estão partilhando suas leituras, a não ser que uma criança ofereça uma leitura absolutamente diferente daquela que foi apresentada, que a gente pode falar que aqui pode ter acontecido, né, alguma coisa próxima da ampliação. Mas, normalmente, a atividade de ampliação ela é planejada, a atividade de ampliação é sempre um tiro no escuro, né, porque você não sabe o que você vai acertar. Você pode ser muito feliz e pode dar tudo errado, né, e pode ser muito ruim do ponto de vista do que você esperava alcançar. A atividade de ampliação ela deve oferecer outras formas de ler aquela prática corporal ou outras formas de fazer aquela prática corporal. Dificilmente isso acontece numa fala entre as crianças, sobretudo depois de assistir o vídeo, né? Porque normalmente são interpretações do vídeo que estão sendo trocadas, né? Acho que alguém colocou alguma questão no chat. Ah, não, a Ana... Isto, a entrevista é sempre um bom exemplo, né? Mesmo que ela tenha seja uma entrevista estruturada ou semi-estruturada, né? Com questões que foram combinadas com a turma, todo mundo conversou, deu ideias, etc. Mesmo que ela seja assim, você nunca sabe o que vai ouvir, né? Porque a pessoa também que está respondendo a partir da sua experiência. Estas atividades, gente, elas são muito importantes, né? Eu quero fazer um destaque forte, porque quando você entrevista alguém que está envolvido com a prática corporal, seja na condição de aficionada, né? A pessoa que gosta daquela prática, seja na condição de alguém que faz aquela prática, seja na condição de alguém que já fez e agora não faz mais, ou alguém que é técnico, sei lá, é estudioso, é estudiosa daquele assunto, gente, aquilo é o máximo, né? Porque, na verdade, são pessoas que são representantes e você tem o conhecimento daquelas pessoas transformado em conteúdo do seu trabalho. Porque, afinal de contas, gente, aquelas pessoas têm as próprias identidades marcadas pelas práticas corporais. Então, todos nós aqui nessa sala temos algum interesse, algum gosto por uma certa prática corporal, né? Então, imagine, se você for convidado para falar sobre ela para uma turma, né, de 35 crianças, você vai falar do seu jeito de fazer, você vai falar quando você aprendeu, você vai falar de alternativas para fazer aquilo, poxa, né? Então, você vai apresentar conhecimentos que dificilmente seriam acessados pelas crianças se as crianças não conversassem com você, né? Porque, a não ser outra pessoa que tivesse uma experiência assemelhada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Num certo momento, gente, aí da história dessa perspectiva de ensino, a gente fez um trabalho e organizamos, né, convidamos várias pessoas a conversarem com pessoas envolvidas no futebol. E várias pessoas trouxeram dados muito interessantes. Por exemplo, pessoas que vão ao estádio, pessoas que frequentam o estádio, mas elas não prestam atenção no jogo. Elas vão no estádio para outras coisas que acontecem no meio da arquibancada, no meio da torcida, né? Ou seja, desde briga até debate sobre futebol, até organização mesmo da torcida. Você já deve ter percebido, não sei aqui quem já foi, que tem gente que está na arquibancada e está o tempo inteiro de costas para o campo, porque está o tempo inteiro, né, envolvido com a torcida e não com o jogo. Só para a gente perceber, gente, como as coisas são diversificadas, né? A Ana Cláudia tem razão, né? Ou seja, quanto mais a gente diversificar as entrevistas, mais a gente vai... E, gente, certa vez, com uma das turmas de pedagogia, a gente fez uma atividade parecida com essa, né? E aí as pessoas escreveram quais eram as práticas corporais que realizavam, e aí uma colega de vocês, né, uma ex-aluna da faculdade, escreveu que ela participava de competição de guitarra invisível, né? Aí, poxa, todo mundo, nossa, mas o que é isso? Mas, gente,
eu não sei agora, né? Estou meio distante dessa, e não tenho feito mais essa atividade, mas guitarra invisível, havia eventos, né, de competição disso, havia competições de guitarra invisível, né? Então, acho que vocês se lembram, né? Ficava um rock pesado no fundo e as pessoas tinham que fingir que estavam tocando, né? E tinha campeonato. Então, pô, tem gente que faz campeonato de botão, tem gente que coleciona boneca, tem gente que, né, faz um monte de tipo de dança. Então, tem colega que faz aula disso, aula daquilo outro. Então, todas as pessoas, de alguma maneira, têm experiências com as práticas, e essas pessoas podem falar sobre essas práticas e falar sobre a sua história com essas práticas. Bom, e aí, pessoal, já chegando bem no fim lá do nosso curso, o objeto de estudo da perspectiva cultural da educação física é a cultura corporal. Cultura corporal nada mais é do que o conhecimento, do que o conteúdo. Agora, cultura corporal, pessoal, é toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais e as pessoas que delas participam. Então, imagine que você esteja tematizando uma dança, um esporte, uma luta, uma ginástica, uma brincadeira. Tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for apresentado pela professora, tudo aquilo que for narrado por um entrevistado, por uma entrevistada, tudo aquilo que acontecer na aula, tudo aquilo que for assistido no vídeo, que se tiver a ver, né, com aquela prática, tudo isso é cultura corporal. Tudo é produção discursiva, que pode ser, né, gestual, que pode ser visual, que pode ser verbal. Então, toda a produção discursiva, verbal ou não verbal, sobre as práticas corporais. Então, todos nós aqui, gente, de alguma maneira, não vou dizer todos os dias, né, porque infelizmente as nossas vidas não permitem tanto assim, mas todos nós interagimos com esse tipo de conhecimento semanalmente, né? Seja nos finais de semana, seja à noite, em casa, quando você tem um tempo mais tranquilo, seja quando você vê por acaso, né, porque você está lá, né, passando os canais da televisão ou navegando na internet, e você vê né, qualquer manifestação da cultura corporal. Então, todos nós vamos, de alguma forma, lidando com esse tipo de conhecimento. Então, qual é o conhecimento da educação física? O conhecimento da educação física é a cultura corporal. Olha, mas que conhecimento é esse? É toda a produção sobre as práticas corporais e sobre as pessoas que delas participam. Então, isso nos ajuda a entender, né, gente, se a gente pensar que todos nós somos regulados pela cultura, entenda-se, né, toda a produção de significados, isso nos ajuda a entender por que nós vamos entendendo que certas práticas corporais são mais adequadas, outras são menos adequadas, por que certas práticas corporais nós pensamos que são mais importantes, outras menos importantes. Tem a ver com as pessoas que participam dessas práticas corporais, tem a ver com as relações de força que estabelecem certas práticas corporais como mais importantes, mais legítimas, outras menos importantes, menos legítimas. Só para não perder o costume, o que se diz hoje sobre o funk, e o que se pensa hoje sobre o funk, as proibições ou restrições ou represálias que envolvem as pessoas do funk, em outros momentos históricos já teve a ver com o twist, já teve a ver com o rock, já teve a ver com a dancinha da garrafa, já teve a ver com o pagode, ou seja, as coisas vão mudando, o tempo, né, vai colocando novas práticas e vai fazendo circular outros discursos. E é legal perceber também como algumas práticas corporais foram evitadas, desaconselhadas, negadas, e depois vai, né, para uma outra ponta. Desde que interesse ao mercado, né, como a Ana escreveu, aí, um bom exemplo, que para mim foi show, eu tenho até esses materiais aí em algum arquivo aí no computador, né, ou no HD. Olha, gente,
Antes, né, de se tornar esse evento multimilionário, famoso, etc., 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 isso que a gente chama agora, né, de UFC, que na verdade é um tipo, né, ele era tomado como uma coisa assim, né, muito negativada. Né? Então, o antigo Vale Tudo, eu não estou falando que é a mesma coisa, né? O UFC e Vale Tudo, mas o antigo Vale Tudo, que era algo assemelhado, né? O famoso MMA. Então, se você parar para pensar, quando você vê na TV Globo, no horário nobre, no sábado à noite, luta de MMA, as pessoas se reunindo para assistir luta de MMA, amigos e amigas comentando, e eu cheguei a ver recentemente num dos colégios de elite aí de São Paulo, na hora de fazer aquela Olimpíada interna, acender a tocha, convidaram um lutador de MMA para ir lá, né? Ou seja, nossa, né? Uma escola que chamava, né, os atletas brancos do voleibol, né? Aí começa a chamar lutadores de MMA. Então, interessante ver como essas coisas vão mudando, né? É isso, pessoal, que este foi o nosso percurso, essas questões foram abordadas durante o curso, claro que é melhor você ler os textos, é melhor você rever as videoaulas. Está chovendo aí, Raquel? Está chovendo? Já não, mas Aqui, choveu. que começou a chover. Você sabe que quando começa a chover aqui, periga acabar a luz, né? Então... Daqui a pouco acaba a luz. Mas eu não vou falar nada, não, porque a internet já caiu 2 vezes aqui hoje. Então, aqui por enquanto está segurando. Da última vez que eu zoei o Marcos, que o Marcos me zoou por causa da minha internet, a energia dele caiu. Pois é, né? Eu estava aí achando que estava apavorando, né? Abafando, não deu nada. Tabata, a palavra é sua, Tabata. Eu tô com duas dúvidas, agora que a gente acabou os temas especificamente falando, eu estava com duas dúvidas em relação ao trabalho. Não sei se você falou isso mais no começo, quando eu não estava presente, mas... a análise que você pediu para fazer... primeiro, eu não tinha observado ali os específicos que você colocou no site. Pode ser algum outro do site do GPF? Porque o que eu estava pensando em fazer é um de skate que não está lá. Então, eu fiquei pensando sobre isso. E a outra dúvida que eu tinha sobre o trabalho é se a gente vai precisar citar as bibliografias também, porque que nem a grande maioria das teorias eu lembro, mas eu não lembro, acho que nem metade dos autores de cada uma delas. Então, não sei como seria para citar. Eu teria que realmente buscar, literalmente, em relação a isso. A princípio é isso. Obrigada. Então, Tabata, eu anotei aqui as suas questões. Vamos passar a outras pessoas, eu anoto e depois a gente responde tudo de uma vez ou algumas de uma vez. Viviane, a palavra é sua. Professor, eu vou engatar aqui na pergunta da Tabata, na verdade, em relação à citação do trabalho. Eu queria saber se você quer que a gente se mantenha na bibliografia do curso ou se alguma referência externa é bem-vinda no seu trabalho. Mas nesse sentido, assim, para nortear, né, assim, a maneira de fazer as justificativas teóricas. Então, vou começar pela Viviane, que é mais rápido e mais fácil também. Então, Viviane, olha, estes relatos,
eles foram selecionados por várias razões, né? Porque a gente tentou espalhar um pouco os campos de inspiração, né? No momento de escolher o Renato Até, a Raquel fala, não, você tem que colocar Pablo Vittar, que é para dialogar mais com... que eu não vou falar, é evidente, né? Então, está lá meio espalhado esses campos de inspiração e práticas corporais diferentes, né? Para não ficar tudo de esporte, nem tudo de dança, nem tudo de ginástica, a gente foi diversificando. Então, eu não lembro, Tabata, especificamente qual é o de skate, né? De quem foi, etc. Eu precisaria lá retomar. Agora, então, Viviane, se você recorrer a uma literatura que ajuda a ler esses materiais, tudo bem, né? Agora, por exemplo, com uma literatura de psicologia do desenvolvimento, não dá para ler esses materiais, né? Então, a gente vai ter que, a gente, né? Todos nós, temos que ter coerência nesse sentido. São registros que, no nosso entender, né, da Raquel e meu, são bons, né, registros da perspectiva cultural. E aí é importante estabelecer o diálogo com a literatura. Por quê, pessoal? Porque a atividade solicita que você justifique o seu posicionamento, né? Então, vamos supor, pede-se lá, né, que você identifique qual é o campo teórico ou campos teóricos que possam ter inspirado a professora. Aí você, poxa vida, nossa, mas eu estou lendo aqui, pô, deixa eu retomar aqui os textos. Olha, eu acho aqui que esse trabalho tem uma inspiração no multiculturalismo crítico, por causa disso, 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 disso. Então, não vai dar para você justificar que é multiculturalismo crítico se você estiver distante da teoria. Não precisa citar o autor ou a autora, não precisa citar o Tomás Sade da Silva, mas precisa argumentar justificando por que você acha que está inspirado no multiculturalismo, e você tem que fazer isso a partir dos argumentos da teoria. Não tem como fazer de outro jeito, né? Então, por exemplo, se você identifica aquela situação didática como ampliação, tá, mas por que ampliação? Por que quando... eu identifiquei a ampliação aqui porque foram conhecimentos outros que foram acessados, a professora não tinha o controle da fonte, e assim por diante, tá? Facilita, gente, quando você trabalha no diálogo direto com a bibliografia. Isso facilita, tá? Pode ver que a maioria dos professores e das professoras que vocês têm na faculdade sempre justificam a partir, ou quase sempre justificam, não é porque eu acho, né? Porque, olha, nesta pesquisa, nesse estudo, segundo este autor, né? Bom, desculpe, Damares, a Tabata também tinha perguntado... Então, Tabata, os critérios estão lá descritos, a gente entende que seguir os critérios facilita para todo mundo, né? Facilita para vocês, né? Porque recentemente a gente recebeu um texto que é uma excelente análise, mas a partir de uma ideia de escola, de uma ideia de sociedade, etc., mas sem ajudar a gente a entender o quanto que a pessoa se apropriou da discussão, da argumentação, da teoria curricular cultural da educação física. Então, como o curso ele foi baseado nisso, a gente entende que essa atividade, gente, além de ser uma atividade que te coloca em contato com o registro da prática, essa atividade vai nos permitir perceber o quanto vocês se apropriaram dessa discussão. Damares, a palavra é sua. Professor, eu gostaria de saber, mas com relação ao formato mesmo, se vocês elegem como, aspas, obrigatório o responder em tópicos, os tópicos que estão lá descritos, ou se a gente pode fazer, eu particularmente estava pensando em fazer em formato de texto mais corrido, sim, óbvio, me atentando aos critérios que estão descritos, mas pensando em fazer em um texto mais corrido, ou se obrigatoriamente eu tenho que colocar cada tópico e responder cada tópico. Então, Damares, é absolutamente livre. Raras pessoas fazem em tópicos, a maioria faz, né, um texto
faz, né, texto científico, né, sem ter tópicos. A maioria faz uma dissertação, né, vai desenvolvendo a ideia, vai olhando para o texto, às vezes trabalha com fragmentos do próprio relato, né, para ilustrar o que está pensando, tá? Ok, obrigada, professor. E aí, né, gente, lembrando vocês, nós vamos fazendo comentários laterais e vamos fazer um breve parecer lá no final, tá? E aí você vai perceber, na leitura do parecer, você vai perceber se você acha, se o Marcos e a Raquel estão achando que seria bom você refazer ou não, né? Então, ao ler o parecer, fala, olha, faltou isso, faltou aquilo outro, é melhor você refazer, né? Viviane? Aí eu de novo, né? A minha pergunta é mais prática, então, em termos de datas, assim, né? A gente vai entregar o trabalho para vocês na próxima semana, e aí você vai ter vai dar esse feedback para a gente, com essa possibilidade de refazer, mais ou menos por quando você acha que teria esse feedback, para a gente poder aqui também se organizar, né? De receber, já que chegou o fim do ano já, né? Então, nós temos aí um prazo bem dilatado para registrar, lançar. Deixa eu só falar uma coisinha. Raquel, se quiser sair da sala virtual, né, tomar alguma coisa, fica à vontade. Tá sob controle. Estou tomando um chá. Obrigada, Marcos. Então, só estou justificando que eu estou com cara feia. Às vezes parece que eu estou, né, reagindo às pessoas, mas não é isso, é o estômago mesmo. eu estou rindo porque já me aconteceu, o aluno está falando alguma coisa, e eu fazer uma expressão assim, até o aluno parar e falar assim, nossa, mas está tão ruim assim, professor, tipo, do que ele estava falando? Aí eu falei, não, foi com o Felipe, né, com outro Felipe. Aí eu falei, não, Felipe, é que não tem a ver com você, que eu estava pensando outra coisa, essa coisa assim. Acontece. Bom, então, gente, a Raquel está com dor no estômago, né, daqui a pouco passa, mas você viu aí que o pessoal não gosta de chá de boldo, né, Raquel? O pessoal não gosta. Bom, eu me perdi. Nossa, chá de boldo é horrível. Nossa, desculpa, gente. Não, acho que Era sobre a data, professor. É a Viviane, data verdade. do retorno. Desculpe. Então, Viviane, retomando, desculpe. Nós temos aí um período dilatado para lançar as notas no Júpiter. E como esse trabalho de devolutiva dá trabalho, né, gente? Porque lê um por um e comentar, lê um por um e comentar e vai mandando. E também não é uma coisa que dá para você ler 10 relatos no mesmo dia, né? Porque você tem que ir aos poucos. Eles foram chegando já, né? Eu vou recebendo e vou devolvendo na ordem que eles chegam. Então, comento, devolvo. Até sexta-feira a gente está bastante atribulado, né, com todas as coisas que tem aí no final, mas a partir de sábado já começa esse vai e volta. E não estranhe se você receber texto no dia 24, no dia 25, no dia 31, no dia 1º, vai acontecer. Mesmo porque, gente, tem duas queridas amigas minhas que têm que entregar o texto final, né, uma para qualificação e outra para defesa, e o prazo da pós é agora em janeiro. Então, é assim mesmo a vida do professor. Né, dona Raquel? Vai ver que o estômago dela está doendo por causa disso, que ela tem que escrever. É mole, gente, o prazo é janeiro, então elas têm que, a reta final é agora que elas têm que escrever, né? Mas, professora, a pergunta é assim, então, se você me mandar no dia 24, você espera um retorno meu para quando? Mais ou menos essa era a minha pergunta, assim, para saber se a gente dá uma relaxadinha no final do ano. Dá sim. Ela pode comer a ceia numa boa. É meio isso. Mais ou menos, né? Acho que você tem que comer um pouquinho e escrever um pouquinho. Olha, se você mandar, aí você relaxa. Se você conseguir mandar o melhor dos mundos, né, gente, é mandar até semana que vem, que eu imagino que vocês devem estar já com as coisas aí amadurecidas, lidas, esse é o melhor dos mundos. Pô, mas
também, se todo mundo mandar no dia 21, não adianta, né? Porque eu vou devolver na velocidade que for possível. Então, também não precisa mandar todo mundo no dia 21, pode ter um prazo maior. Não tem problema. Mas não dá para depois cobrar velocidade se você mandar muito lá na frente, aí tiver que fechar o curso, tiver que, né, passou em concurso, precisa do diploma, esse tipo de coisa, né? Então, cada pessoa aí tem que se organizar do jeito que acha que é melhor, né? Tá bom, professor, obrigada. Pode fazer, Damares. Essa foi boa. A Cindy acho que está dormindo lá atrás. Você, tem uma pessoa aqui perguntando quem é você. Você que fez a janela, vem aqui para o pessoal te conhecer. Ela está de pijama? Você está de pijama, Cindy? Ela falou que ela está de pijama. Tem que avisar que a turma inteira está aqui. Ó, só pode ver a cabeça dela. Estão vendo a cabeça dela? Não tô. Vem sim. Venha. Vai ser muito bom te conhecer. Eu também gosto de Oi! a cachorra, que lindo. Foi falar um oi para vocês. Como que é o nome dela? Olha a Judite aqui, ó. Ai, Jesus. Judite, Nossa, essa aula é especial, hein? Aparece assim, dia Judite. Ai, que linda! E o Foucault tá roncando, não vai vir não, gente. Já era para ele. Deus, que lindo. Adorei os nomes. Prazer conhecer o seu cabelo, Cindy. Você é muito comentada nas aulas. Eu E falo isso aquela que lindinha fofa, né? Que às vezes também. aparece nas videoaulas. Quer dizer, nem sei se é feia, né? Mas que é muito fofa ali. Toda com dengo com você, às vezes. É muito Tchau, fofa. tchau, gente. Boa noite. Tchau. Ó, Desculpa. então, é bom Boa demais. noite. Grandona também, né? Ela, né? Se Mas, for, ó, eu não gente, sei. já que virou feira mesmo, sempre que acaba a aula, aí eu vou lá para o quarto, aí a Cindy fica falando, nossa, porque a fulana perguntou isso, É porque a verdade, Beltrana eu perguntou escuto aquilo. tudo. Aí a aula continua lá, a gente fica conversando. Nossa, mas né, e aquela questão, nossa, mas você já falou 10 vezes esse assunto, a pessoa perguntou, eu falei, pois é assim mesmo. Aí eu falo, não, mas são 2 turmas, tem isso, tem aquilo. Eu protejo vocês, viu? Senão... Não, que fofo. Aquela outra grandona também é muito linda, muito fofa. Mano, parece super sapeca também. É fêmea, ô Marcos? Aquela caramelo que Essa aparece às caramelo, vezes nas caramelo videoaulas. é a fêmea, é a Judite. Deixa eu ver se o Foucault está aí. É que eu estou vendo aqui. Foucault, Fofucha. Toda com dengo, às vezes, durante as videoaulas. Muito fofucha. Foucault está dormindo. Não dá, Dengosa não pra tem. caramba. Fofa. Todos lindos. Muito prazer conhecer todos eles. A família. Né? Isso. Obrigada. Ô, Foucault, vem cá, Foucault. Vem cá, vem cá. Foucault chegou, peraí. Vem cá, vem cá. Isso. Peraí, Juba. Vem cá. O Foucault não quer aparecer, só a Judite. A Judite é mais grudada. O Foucault se deitar no canto. Gente, é Judite de Judith Butler. E é Foucault de Michel Foucault, é isso? Oh, E, ó, vocês ficarem felizes. A Judite domina o terreno aqui. uhul! A fundamentação da Raquel domina o território, né? Bom, tá bom por hoje, gente. Muito obrigado. Fiquem super bem. Ainda vamos nos ver na próxima sexta-feira, né? Penso a maioria de nós. Se cuidem muito até lá. Avancem nas leituras, etc, etc, etc. E nos encontraremos em breve, né? Imagino eu, nos corredores da Faculdade de Educação. Tá bom? Estou dando risada do comentário da Marita aqui, que ela achou que era do Porchat,
quando a gente lê Judith Butler, a gente tem exatamente aquele sentimento, sabe? Judith. Depois eu te mando o vídeo, Marcos. Tchau, gente. Fiquem bem. Tchau, Se cuidem. professor. Tchau, Raquel. Obrigada. Tchau, tchau, professor, Raquel. Tchau, Tchau, colegas. Judite. Bom final de ano. Tchau, pessoal. Boa semana, boa noite. Próxima noite. Obrigada. Oi, Tamires. Oi, professor, tudo bem? O professor, eu estou com uma questão que eu fui aprovada no mestrado da FEUSP para 2022. E aí eu estou super preocupada com as datas, né? Não sei, estão falando que a matrícula vai ser em janeiro, e eu tenho que pedir a colação, e enfim, todas essas questões ainda. Daí eu não sei como que vai ser, não sei, né, se você tem alguma informação de quando é a data de matrícula da pós. E é isso, aí eu estou meio preocupada com a entrega do trabalho, da correção, se vai dar tempo certinho. Tamires, outra colega sua, a Mariana, também fez contato, está na mesma condição que você, mas para mim é uma surpresa que a matrícula seja em janeiro, né? Porque normalmente a matrícula da pós, da turma nova, acaba sendo, né, em março, né, Raquel? Perto de março. Então, a matrícula deve ser em março. Ai, Fevereiro ou que março. ótimo. Ai, que ótimo, porque dá um medo, né? Principalmente com essa questão toda. Eu falei, já pensou se eu perco a vaga da pós? Porque não dá tempo. Então, Tamir, dá uma olhada no site da FEUSP, na parte da pós, que eles colocam lá, o pessoal da coordenação da pós colocam em letras assim, até vermelhas, bem grandes, quando que começa a matrícula, para a gente. Porque a gente tem que selecionar as disciplinas. Então, coloca lá Desculpa, porque realmente está meio ruim aqui. Fica tranquilo. Coloca lá na abinha lá quais que são, inclusive, as disciplinas para você escolher. Então, pode ficar tranquila que é fevereiro ou março. As aulas estão para março, então deve ser fevereiro. Ah, tá Janeiro, ótimo. geralmente não é, não. Mas Não, você vai receber e-mail, Tamires, não fique preocupada, porque vai aparecer um e-mail para você, na verdade, vários, porque a coordenação fica com medo da gente perder os prazos e foi jogando um monte de e-mail, aviso importante, essas coisas assim. Mas, Tamires, olha, eu não sou seu orientador, né? Respeito, claro, sempre os orientadores, né? Mas eu acho que a tua preocupação, número 1, tem que ser fazer o exame de língua. Ah, já fiz a proficiência em francês agora, e eu estou Ótimo. esperando o resultado. Ah, ótimo. Então, agiu muito bem. Então, você já está no radar do pessoal da pós. Não se preocupa. Ninguém vai deixar ninguém de fora por conta desse assunto. E outra, se até lá, se estiver faltando, né, um professor, uma disciplina, 2 disciplinas lançarem a nota, aí você conversa na pós, eles vão entender isso. A questão, né, os estudos independentes tem que estar fechadinho, tudo certinho. Imagino que já esteja, né? Sim, sim, eu já arrumei tudo. Tentei fazer no começo do curso, assim, fechar logo já fechei.